lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Você pode deixar sua Bíblia aí, nós vamos ler mais alguns versículos. Vamos orar, Pai. Continue falando ao nosso coração nessa noite. Precisamos continuar ouvindo, recebendo daquilo que o Senhor tem, dessa porção sobrenatural sobre nós. Nosso coração está aberto para receber a Tua palavra, que é incorruptível, indestrutível. É uma palavra viva, que vem suprindo as nossas necessidades. Fala ao nosso coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas conseguem detectar vários problemas na sociedade, na igreja, em casa, em família. Nós fazemos parte de um tempo onde nós encontramos pessoas, ou até somos especialistas em detectar muitas dificuldades, problemas na sociedade, reclamações, queixas, enfim, profetas do caos. Nós estamos num tempo onde, e é isso que o Senhor quer falar comigo, com você já nessa noite, onde nós não podemos nos deixar contaminar por isso, onde pessoas vão detectar um problema, mas não vão fazer nada. Nós precisamos nos levantar como essa geração, como esse povo, guardado, marcado, selado, se posicionar. Nós podemos até encontrar alguns problemas, detectar algumas fragilidades na sociedade, na igreja, mas nós não podemos bater, agredir a noiva de Cristo, irmãos. Nós precisamos ser a solução, nós precisamos nos posicionar. E Neemias foi esse homem. Se tem um exemplo na Bíblia de um homem que se posicionou diante de uma circunstância, foi Neemias. E o Senhor quer falar com você nessa noite. Neemias, como nós lemos, era um copeiro do rei, tinha sua vida tranquila, servia ali ao rei, era um cargo, era um título, era uma posição de extrema confiança, mas ele havia uma preocupação com seu povo, havia uma preocupação desse homem: como está o meu povo? Como estão os judeus que voltaram lá depois do grande problema que houve? E quando ele recebeu a informação, ele lamentou, jejuou, orou. Dizem os teólogos, historiadores, que esse é uma das orações onde os judeus mais respeitam na sua cultura, é a oração de Neemias. Está aí no capítulo 1, depois você lê. Porque é uma oração forte, irmãos. É um clamor de um homem que decidiu se posicionar mediante uma circunstância. Talvez muitos até ali, ou até os que estavam ali, chegaram para ele e falaram: olha, não tem jeito não, a coisa está feia. Talvez você está aqui com alguma situação assim, onde você pensa: não tem jeito. Nós ouvimos aqui um convite que foi feito numa praça. Hoje nós temos uma família que nos pastoreia, que foi fruto de uma oração feita numa praça, por alguém que se posicionou. Estava para acabar, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, vamos parar com isso. Nós precisamos fazer como Neemias. O que está acontecendo? Vamos procurar saber? Vamos, mas só se for para solucionar o problema. Eu não posso não posso me conformar com isso que está acontecendo. Eu vi uma reportagem essa semana de uma revolução que está acontecendo nas escolas públicas, faculdades, no mundo inteiro, mas eles focaram no Brasil. Sabe qual que é a revolução? Jovens e adolescentes estão fazendo cultos nas escolas. Que loucura! A gente acha que é só a gente que está nessa onda aqui no movimento. O Brasil, o mundo está sendo alcançado nas faculdades.
Por quê? E irmão, a pauta era na reportagem: é contra a lei ou não é? O Estado é laico? Não? Irmãos, não tem essa. Homens, mulheres, jovens, adolescentes posicionando em detectar. Irmãos, muitos nem sabem. Chegam informações para a gente aqui, de diretores das escolas. Olha, muita coisa mudou depois que começou a ter umas reuniões lá no recreio. Eles nem ficam sabendo que a gente recebe isso, para a gente não, né? Deixa a motivação continuar. Brigas que aconteciam a semana inteira, acontece uma vez na semana. Aí você fala, como assim? Irmãos, corações estão sendo alcançados, porque pessoas estão se posicionando diante. Cara, como que eu olho para a escola, uma confusão? Preciso fazer alguma coisa. A sociedade está do jeito que está. Muitas igrejas estão do jeito que está. O que nós precisamos fazer? Nos posicionarmos. Lamentar, chorar, jejuar, orar. E Neemias fez isso. Orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e ele foi servir o rei. Nós vamos discorrendo essa história aqui. Ele foi servir o rei como copeiro. Ele é o copeiro, foi servir. E ele nunca tinha chegado com o rosto entristecido diante do rei. E ele chega e o rei fala: não está muito bem as coisas, o que está acontecendo? E ele fala com o rei. Ele diz algo, ele ora a Deus diante daquela oportunidade. E ele diz algo, que está no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E o rei achou graça ali, achou favor ali em Neemias, e fala: pode ir. Quanto tempo que você precisa? Neemias combinou com ele, planejou, e ele foi. Organizou uma comitiva, pediu cartas, e foi. E no meio daquele grupo que Deus mandou, tinha algumas pessoas. Mas irmãos, observe algo aqui. Quando Neemias chega lá, ele encontra a cidade desolada, os muros derrubados, não tinha portão, não tinha nada. As pessoas estavam vivendo ali desprotegidas. Nós vivemos um tempo aqui no Brasil onde tinha muito assim: quem é da igreja tem uma cobertura espiritual. E isso foi distorcido, irmãos, porque a igreja, ela de fato, ela tem uma cobertura espiritual. Nós, como povo de Deus, temos o nosso Senhor. Irmão, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa cobertura. Quem não está no meio ali, se você tirar um carvão da brasa, a gente fez um churrasco de jovens ontem lá, de tirar o carvão, filho, ele vai apagar mais rápido do que as que estão juntas. Nós como igreja, somos protegidos, guardados, blindados mesmo pelo poder de Deus. E assim era aquela cidade sem muro, desprotegida. E Neemias faz uma vistoria. Ele passa ali em revista, olha, observa as fragilidades, onde que precisava de mais atenção, onde precisava de mais cuidado. Além de tudo, Neemias era um excelente organizador, planejador, administrador. E ele fala: olha, já achei as brechas, encontrei ali, sei, é aqui que está o grande problema, aqui a gente consegue resolver. E se você, eu te dou um para casa, que você possa ler esse livro de Neemias, são 12 a 13 capítulos só. Neemias chega e faz uma vistoria, mas ali haviam alguns homens, e o principal deles, que é um nome que eu cito muito no meio da galera aqui, é Sanbalate. Sanbalate juntou com uma turma e falou assim: que você, Neemias, está inventando moda? Que você está preocupado em reconstruir o quê?
Sai fora. Está preocupado de reconstruir muro. E Neemias, como um grande homem de Deus, responde algo. No capítulo 2, versículo 20: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, ele está falando para Sanbalate e a sua equipe: vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e a sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Uma dica aqui, irmão: cuidado com quem que você ouve mesmo. Fica ligado, cara. Não sai assistindo pregação de qualquer pessoa no YouTube aí, não. Esse é o cara. Não, essa pessoa falou isso, denunciou isso, está destruindo isso. Não, irmão. Aqui está uma chave para que você ouça pessoas. Em sua história não há nada de memorável que favoreça você. Neemias falou: Sanbalate, você não tem moral para falar nada não, filho. E ele foi posicionado. Se posicionou diante da oposição, da insatisfação de Sanbalate. E Sanbalate insistiu. O inimigo é assim, irmãos. Como diz, né? O inimigo, ele tenta laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai. Por quê? A bispa pergunta: por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Sanbalate insistiu. Ele foi persistente. É igual o rei com os 3 amigos ali de Daniel, né? Aumenta a fogueira mais 7 vezes, que é uma falta de respeito. Mas não tem problema não. O 4º homem está na fornalha, e o 4º homem está lá e ninguém se queima, e todo mundo sai ileso. Irmãos, por pessoas quando se posicionam, irmão, Deus se posiciona. Deus gosta de pessoas que se posicionam. E Sanbalate, ele insiste. Começou a zombar, a insultar a obra e o povo de Deus. Neemias, por sua vez, colocou pessoas para ficar protegendo. Olha, está chegando notícia de ataques, críticas, pedradas aí. Eu preciso de pessoas para se posicionar. O capítulo 3 vai falar sobre o trabalho que foi distribuído, irmãos, e todos ajudaram. Isso é lindo na Bíblia. Eu me lembro quando eu li a história do templo, quando Davi queria construir um templo para Deus, um palácio. Mas Deus falou: Davi, você não vai construir, seu filho vai. E Davi começa a doar bens pessoais. Ele era um rei, tinha muitos bens. Ele começa a doar para a construção. E uma das orações de Davi, quando ele consegue tudo para a construção, ele fala: Deus, eu doei tanto, mas o teu povo voluntariamente doou, ofertou. Não precisou da gente ficar pressionando, pedindo. Um povo unido, irmãos, é imparável. Ninguém pode parar a igreja de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós somos marcados. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós. E é um só Espírito. Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí. Pode olhar essa pessoa bonita do seu lado. Ela tem o mesmo Espírito que você. Fala amém, irmão, porque se não for vai ser. Aleluia. Aleluia. É um só Espírito. É um povo só. E esse povo se uniu e falou: olha, nós estamos junto com você, Neemias. Irmãos, nós temos projetos aqui. Eu falo nós porque Deus dá uma palavra para o pastor, para o líder, e a gente vai junto, vamos embora.
O que eu posso fazer? Vou me posicionar para fazer, para que a coisa aconteça, para que a agenda de Deus se cumpra. Aquele povo se uniu com Neemias. Capítulo 3 vai falando de todo esse enredo de ajuda uns pelos outros. Cada um que fazia na sua parte, ia reconstruindo, ia continuando, dando continuidade, fazendo, operando, agindo. O capítulo 4 vai falar novamente de uma oposição de Sanbalate. Sanbalate começa a ficar furioso. O texto vai dizer, ele começa a ridicularizar os judeus. Fala onde que esse povo pensa que vai chegar? Quem esse povo pensa que é? Irmãos, quem de nós que está aqui que não foi ridicularizado por algum plano, um projeto, um sonho, ou por ser um homem, uma mulher temente a Deus, zombado, oprimido? Irmãos, Sanbalate se levantou, mais uma vez, insistiu, ridicularizou, mas Neemias encorajou aquele povo, porque a afronta de Sanbalate começou a balançar o coração das pessoas. Tem um texto em Provérbios que fala que a fofoca afasta bons amigos. A palavra tem poder, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Talvez você está aqui e nunca ouviu isso que eu vou falar, mas eu acredito que todo mundo já ouviu. Essa igreja da parede preta, essa igreja do telão, essa igreja da fumaça. Quem nunca foi abençoado ou tocado por Deus em um ambiente aqui, numa dessas igrejas? Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente ouve, porque Sanbalate está aí. Sanbalate foi na comitiva com Neemias, ele fez questão de estar lá no meio. Não tem jeito, vai ter Sanbalate aqui no meio. Mas nós precisamos nos posicionar como igreja. E as notícias chegavam para Neemias, e Neemias fazia o quê? Nós vamos conseguir, nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos terminar a reconstrução, vai dar certo, nós vamos conseguir. Irmãos, nós vamos chegar onde que a gente tem que chegar. Você vai chegar onde você tem que chegar. Você precisa crer, confiar. É a palavra que nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ele é por nós. Quando Ele age, a palavra diz: ninguém pode impedir. Ninguém. E você precisa crer no seu coração, ter convicção do plano, do projeto, e se posicionar. E aquele povo ficou desmotivado, cansado, mas Neemias os motivou, os encorajou. Houve uma intimidação ainda maior. Está aí capítulo 4, depois o capítulo 5, capítulo 6. Houve uma intimidação até com um falso profeta. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Irmãos, Jesus orienta a igreja. Jesus orienta a igreja de um povo. Sabe qual povo? Dos falsos profetas. Fala assim: falsos profetas. Só para ver que vocês estão comigo. Irmãos, quando Jesus fala: olha, cuidado com aquela pessoa que finge que é ovelha, mas na verdade é um lobo devorador. Ele está falando dos falsos profetas.
nós precisamos tomar muito cuidado. Porque Jesus disse que os falsos profetas estariam aí. Como estão? Falando um monte de atrocidade. Tem profeta que é falso mesmo, que ele já aderiu ao discurso da Xuxa, que a Bíblia precisa ser atualizada. Você pode pesquisar, tem igreja de tudo que é tipo mesmo. Eu não estou aqui para ficar criticando, falando mal de outra igreja, não. Mas existem os falsos profetas, e eu, como um pastor, nesse tempo e nessa geração, eu preciso me posicionar contra esses falsos profetas, meu querido. Os jovens estão aqui, eles sabem. O cara fala, eu entro lá no X, no Twitter, vejo lá, o que está bombando hoje? A semana inteira, eu entro lá. Vou olhar, beleza. Isso aqui é um assunto bom para eu levar lá. Eu chego e me posiciono aqui. Olha, é isso que está acontecendo. Foi falado isso, irmão. Isso. Nós tivemos um caso de um cara que fazia piada, brincadeira, era crente, desviou, começou a falar um monte de bobagem. Cara, Jesus não quer me fazer feliz. Meu Deus, Apocalipse está falando que lá no céu não vai ter nem choro, nem dor, nem lamento, nem lágrima, nem nada. Como que não? Eu preciso me posicionar. Fala, esse cara é um falso profeta. Desiludiu com alguém no meio da igreja e está achando que esse alguém é Deus. Deus não, filho. Deus é Deus. E Neemias se posicionou, por quê? Porque chegou um falso profeta. Neemias, vem cá, vamos conversar de profeta para profeta agora. Neemias falou, filho, Neemias já estava vivendo o evangelho, irmãos. Porque Neemias falou, eu não vou sentar nem na mesa com você, meu camarada. Lê aí Neemias, capítulo 6, você vai ver. Sanbalate pagou um falso profeta para intimidar Neemias com o projeto que Deus tinha para ele. O apóstolo Paulo vai falar, irmãos, você não deve se associar com pessoas que cometem tantas coisas. Mas ele diz, eu não estou dizendo das pessoas do mundo, porque senão a gente ia ter que sair desse planeta. Ele fala, eu falo das pessoas que se dizem cristãs e continuam uma vida toda errada. É a Bíblia que está falando, irmãos. Eu não posso ser mais misericordioso que Deus. Eu posso ficar sendo taxado de ruim. Eu não posso ser mais misericordioso que Deus. Deus resiste ao soberbo. Eu não posso andar com cara. Não, eu vou ganhar esse falso profeta para Jesus. Ele estava falando um monte de ladainha na minha cabeça. Não, irmão. Você precisa se posicionar. Nós estamos tendo aqui toda segunda aulas com a turma dos líderes de GC. A última aula foi muito top. Amanhã, inclusive, tem um pastor da matriz, supervisor de GC, vai estar aqui. Pastor, vem participar, você que pensa em ser um líder, não só os líderes, vem você participar, para você aprender, se assentar com pessoas que são pessoas que temem a Deus, e foge desses falsos profetas, pessoas que falam coisas que, irmão, você precisa se apegar na palavra. E um dos assuntos que nós falamos na última semana aqui, foi sobre a ética de um líder, sobre a ética de uma pessoa de Deus. E um dos pontos que a gente discutiu foi a fofoca. Irmão, repete-se comigo: crente não fofoca. Fala de novo: crente não fofoca. Pastor André pregou 2 semanas sobre isso. Assiste lá. Talvez você só viu a parte que ele falou, que diz que ele falou para alguém. Assiste tudo. Ele cita textos bíblicos o tempo inteiro lá, irmão, sobre a fofoca. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser homens e mulheres que se posicionam. Neemias foi firme. Um excelente líder, além de um administrador, planejador,
porque o povo ficava abalado, e ele chamava o povo e falava: não, nós vamos romper, nós vamos avançar, fica firme. E o capítulo 6 vai dizer, no versículo 16, que o muro ficou pronto. Versículo 15: o muro ficou pronto no 25º dia de Elil, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E aí o que Neemias fez? O capítulo 7, ele organiza todas as famílias, faz um censo, e ele vai organizando, e aí ele faz uma coisa, irmãos, diante de um posicionamento. Capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos aí, se você quiser abrir, Neemias 8, nós vamos ler o versículo 3, e aí eu vou te contextualizar. Houve uma leitura da lei de Moisés, ele chamou Esdras, que é do livro anterior aí, tem Esdras e Neemias, depois você pode ler os dois, e o versículo 3 vai dizer: e ele leu a lei em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença de homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 5: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Versículo 8: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Enquanto a palavra era ministrada, aquele povo estava de coração quebrantado. Que vida é essa? Irmãos, tem uma música da minha época de conversão, provavelmente quem vai lembrar aí, só o pessoal dessa época, que hoje em dia não se canta tanto mais. E ela não era uma música, ela era tocada nas rádios, mas ela não é uma música que se cantava na igreja. Ela fala assim: quanto tempo faz que você chorou? Quanto tempo faz que um hino te tocou? Para onde se foi o coração sensível ao Espírito de Deus? O que aconteceu? Faça renascer um jardim melhor. O céu não se fechou, a porta ainda está lá. Molha onde secou. A música está falando sobre posicionamento nosso. E aquele povo ficou quebrantado. Fala: que vida que eu estou vivendo? Que vida é essa? Nós deveríamos estar vivendo essa vida que o nosso Deus nos propôs. Mas o versículo 10, olha que interessante. Neemias, olha, irmãos, a postura de um homem que se posiciona, um homem que se posiciona diante de Deus. Neemias, no versículo 10 vai dizer: podem sair, comer, beber do melhor que tiverem, repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui tem uma perspectiva interessante, que ele está dizendo: olha, a alegria, o coração de Deus alegre é a nossa força. Quando nós, o que ele estava falando? Ele estava dizendo assim: ó, essa postura suas aí,
alegrou o coração de Deus, e a alegria dele nos fortalece. Ele nos faz fortes. Pastor, Deus fica triste? Não. Deus é Deus, mas a alegria dele é a nossa força. E aí aquele povo vai celebrar, vai se alimentar, vai fazer festa, e o capítulo 9 vai dizer que ele, junto com aquele povo, confessam os pecados. Pecados próprios, pecados daquela nação. Eles se voltaram para o Senhor, irmãos. O texto vai dizer que eles fizeram jejum, oraram, vestiam um pano de saco, eles se humilharam diante de Deus. E aqui, por causa desse posicionamento desse homem de Deus, agora eu começo a pregar. Aqui foi a introdução. Sabe por quê? Porque teve um homem que se posicionou. Esse homem se chama Jesus Cristo. Ele estava lá no seu alto e sublime trono, mas ele se posicionou, se esvaziou da sua glória, saiu do seu conforto. E põe amor nas minhas palavras aqui, no que eu vou comparar. Neemias estava confortável como copeiro, irmãos, mas ele se importou com o povo. E Jesus veio se posicionar aqui nessa terra por causa de um povo, que somos nós. Ele se posicionou. Colossenses vai dizer que Jesus, ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente e triunfou neles. Despojar era vencer uma guerra, pegar aquilo que tem de mais precioso e levar embora. Irmãos, nós estávamos desprotegidos, nós estávamos desligados, mas Jesus se posiciona, fechando as brechas. Ele paga o preço que deveria ser pago. Jamais poderíamos, qualquer outro pecador, pagar o preço. O salário do pecado é a morte. Para que fosse pago, deveria ser alguém perfeito, sem pecado. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta: eu vi o Cristo sem mácula. Era um homem que não tinha defeito, era perfeito. Ele conviveu com ele, comprovou. Esse homem é um homem que único que poderia fechar as brechas, pagar o salário do pecado por toda a humanidade. Por quê? Porque ele não pecou, ele não iria pagar o pecado dele. Jesus foi zombado pelo seu posicionamento, criticado. Jesus, irmãos, ele reconstruiu esse muro, e nós somos protegidos. E eu volto a repetir o que eu falei no início: nós fomos selados. A palavra diz que nós temos um selo que nos garante, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Posso ouvir um amém aqui? O Espírito Santo habita em você, querido. Você é marcado, selado. Ninguém pode apagar isso. Jesus se posiciona, o muro fica pronto, e ele diz: tetelestai, está consumado. Ele prepara um novo e vivo caminho para que a gente possa acessar o Pai, protegido, guardado. Pastora Ludmila Ferber, quem conhece pastora Ludmila Ferber aqui? Quem não conhece pastora Ludmila Ferber? Você que levantou a mão, você vai vir aqui na frente hoje converter, e chegar em casa depois pesquisar Ludmila Ferber. Meu, misericórdia. Pastora Ludmila Ferber sempre disse: há um lugar de adoração onde o inimigo não toca e não chega. É na presença de Deus, irmãos. Mas nós temos essa presença em nós.
O diabo não pode nos tocar, irmãos. Nós somos protegidos, guardados, blindados. E assim como Neemias levantou cada um ali no seu local específico, assim Jesus fez, um para apóstolos, outros para mestres, outros para pastor, outros evangelistas. Deus está nos colocando, nos posicionando em um local para que nós possamos fazer a diferença. Pode ser irrelevante aos olhos humanos, mas Deus quer usar a sua vida. Posicione-se. Nós nos apegamos muito a esses departamentos aqui na frente. Hoje de manhã tivemos café com novos membros. Foi um mega café, irmãos. Você que é novo membro perdeu a oportunidade. Tinha muita coisa boa aqui. Teve um pessoal que estava aqui ontem, ficou aqui de 7 da noite até as 9. Chegaram hoje às 7 da manhã. Ficaram para o culto da manhã. As pessoas chegaram, desfrutaram do café, da mesa. E sabe o que eles falaram, pastor? Não sei se eles chegaram a comentar com vocês, não. Essa equipe é boa demais. E eu quero. Nós. Quando que é o próximo? Faz por mês, não faz de 2 meses, não. Porque eles estavam no lugar certo, na hora certa. Eles se estenderam, eles se posicionaram. Deus me chamou para cortar esse pão, cortar esse presunto, organizar essa mesa. Isso não faz deles menos importante que alguém que está aqui pregando, irmãos. Nós somos um corpo, um povo só. No final, a glória é para Deus. As vidas, os novos membros, que enquanto o louvor acontece, alguém prega, alguém converte, alguém faz um café, é tudo para Deus. É tudo para o Senhor, é Ele quem nos usa, cada um na sua posição. Então, não guarda seu talento não, filho. Não enterra o seu talento não. Deixa Deus te usar, se posicione. Pastor, mas eu sofri muito, eu já fui de outras igrejas. Filho, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Está na hora da gente se posicionar. Se posicionar como Jesus, em temor, em santidade, em reverência. Mudou a data da oração aqui, irmão. Pelo menos uma vez no mês se posiciona, vem, chega às 5 horas, vem participar da oração e fica para o culto à noite. Você vem no culto de manhã, vem participar da oração, irmão. Se posiciona, vem orar, vem interceder. Jesus nos reconciliou com Deus. Ele fez um novo, vivo caminho para nós. Por esse posicionamento, nossa vida nunca mais foi a mesma. Se você está aqui nos visitando, essa é a sua noite. Se você está aqui hoje e já é da casa, essa é a sua noite. É noite de posicionamento. Irmãos, o posicionamento de Neemias mudou a história de uma nação. O povo voltou a temer a Deus. Você acha que eu desprezo qualquer adolescente jovem que chega aqui? Um desses aí pode ser o cara que vai revolucionar esse país. Eu preciso me posicionar diante daquilo que Deus tem para esse tempo. Deus pode usar você para mudar a história de uma pessoa, e essa uma pessoa mudar a história de uma nação. E olha, nós estamos num tempo onde as pessoas podem ir para qualquer lugar do mundo, e alguém que você cuidou mudar a história de um país, um outro país. Nós temos um casal que está em Portugal, que ficou aqui com a gente na juventude por um bom tempo. Está lá em Portugal. Pode mudar a história de jovens. Teve um outro que estava aqui também, está lá em Portugal, mandou uma mensagem: pastor, preciso de ajuda, meu amigo está querendo suicidar. Eu falei: cara, corre lá. Eu só falei com ele: corre lá. De onde que ele estava, ele foi lá em Portugal. Um cara que a gente cuidou aqui. Nacional, o que é nacional, irmão? Não é? É,
aqui é um lugar onde Deus pode levantar pessoas posicionadas que vão mudar a história de uma nação. Como Neemias, era um copeiro do rei. E mudou toda uma história. E Jesus também mudou a história de uma humanidade. Até quem não crê tem que viver num calendário depois de Cristo e antes de Cristo. Jesus se posicionou e mudou uma história. A minha história. A sua história. A sua casa, irmão. A partir de hoje, você esposo, esposa, você filho, você, cara, a sua família, o seu local de trabalho, a escola que você estuda, a faculdade, nunca mais vai ser a mesma. Deus está levantando um povo marcado, selado. Ninguém pode apagar o selo que você tem. Ninguém. Jesus nos diz isso. O você que é meu é meu. Aí eu estou falando na minha versão. E eu jamais vou lançar fora. Jesus falou, não vai, você é meu, filho. Esse copo aqui é meu, paguei. Esse óculos aqui é novo, irmãos, da irmã ali, na ótica dela, tá? Ainda é quase meu, estou começando a pagar. Mas depois que está pago, é meu. Jesus fez isso. Você pertence a Ele. Posicione-se. Posicione-se. Olha, quando você encontrar pessoas mais velhas, crentes, firmes, você mais jovem, filho, cola nessas pessoas. Busca sabedoria. Cara, não é fácil ser crente não, irmão. Nunca foi. Mas sabe por que ainda existe igreja e igrejas enchendo? Nós tivemos casos de pessoas que chegaram desesperadas. A igreja estava com a porta aberta. O pastor está falando de vigília na sexta, depois do culto na praça, filho, já avisa que a gente já desce de lá para cá e já manda brasa. Sabe por quê? Pessoas vão chegar. Irmão, prepara, já falei com a turma do diaconato, do Legacy e da recepção. Sábado é dia de chegar gente, tudo que é tipo. Vai chegar, o cara está drogado, está buscando, está vindo de uma briga. Teve um dia que uma menina entrou no culto de jovem, estava pregando. Ela chegou, sentou na primeira fileira com o neném no colo. No final ela está assim, eu preciso de uma oração, meu marido estava batendo em mim lá. Nós precisamos nos posicionar. Se a igreja não estivesse aqui, foi numa época que o pessoal falou, faz culto uma vez no mês. Eu falei, não, todo sábado eu vou estar lá. Se eu tivesse fazendo uma vez no mês, essa menina ia passar na porta aí, cara. Portão fechado. Nós precisamos nos posicionar. E eu queria que você ficasse de pé.